Boa tarde a todos. Essa é uma apresentação sobre um exercício feito sobre o uso do Google Earth Engine, juntamente com o algoritmo Land-Trender, que é um algoritmo de detecção de mudança de vegetação. Esse trabalho foi realizado por Rafaela Soares Niemann e Douglas Martins. O Land-Trender é um algoritmo de detecção de mudança que foi desenvolvido com linguagem Java e ele foi realizado pelo grupo do Kennedy et al. Da Universidade do Oregon, e ele foi primeiramente publicado pela Remote Sensing of Environment em 2010, que ele analisou um conjunto de séries temporais das imagens Landsat através de pixel a pixel, segmentando esses pixels para a detecção das mudanças por áreas vegetacionais, principalmente áreas florestais. Esse mesmo algoritmo ele foi implementado no Google Earth Engine em 2018 e publicado posteriormente na Remote Sensing pelo mesmo grupo do Kennedy et al. O Land-Trender é um algoritmo que permite uma segmentação temporal pixel a pixel de uma série de imagens. Então, ele tem um conjunto de imagens e ele gera a trajetória espectral temporal de uma forma mais simplificada. A construção dessa trajetória é baseada em algumas etapas, que é a remoção de anomalias causada por presenças de nuvens e sombras através de máscaras, definição de número máximo de segmentos para a construção dessa trajetória, a simplificação da trajetória inicial pela remoção dos segmentos de menores ângulos, quando é necessário, e a avaliação de diferentes entre a trajetória espectral temporal simplificada em relação à trajetória inicial. Então, é analisado toda a trajetória dentro do conjunto de dados e depois analisado se essas curvas têm alguma diferença angular entre elas e se esses valores estão correspondentes. Os principais parâmetros de análise desse algoritmo, eles são 8 e eles são ajustados segundo a segmentação. Então, pode-se aumentar ou diminuir o tamanho dos segmentos, detectar os limiares, aumentar o número de buffer e as áreas que estão sendo realizadas, o número máximo de segmentos que podem ser ajustados ou não, qual que é a área que vai ser realizada, porque ele sempre vai a partir de um ponto inicial para a área toda que o próprio desenvolvedor ou a própria pessoa que estiver utilizando para poder identificar dentro desse espectro temporal, dentro da coleção de imagens, qual que é o melhor parâmetro para a detecção da mudança. Como exercício, nós temos aqui algumas quantidades de códigos de índices espectrais que esse mesmo algoritmo pode utilizar. No nosso exercício, nós utilizamos o NDVI, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, através da biblioteca de funções que é o Land-Trender JS, que tem uma lista definida de índices que pode ser utilizada tanto com índices como o NBR, de queima, pode ser usado o NDVI, que é o de Índice de Vegetação, ou pode ser também por umidade, por áreas de borda, ou também pode ser utilizado por bandas. Essas definições são feitas no tipo string e elas conseguem identificar uma diferença grande dentro dessa perspectiva do algoritmo como um todo. O Land-Trender GE, dentro do Google Earth Engine, ele pode ser manipulado e pode ser registrado e cria várias camadas dentro de bandas, dentro do raster que ele vai gerar. E essas informações podem ser tanto da magnitude de mudança, quanto que essa mudança causou dentro da área, os anos que elas mais aconteceram, e também pode mostrar para a gente dentro da área, quais são as principais mudanças. É um algoritmo que já tem alguns scripts prontos e você pode facilmente manipulá-lo. Então, o que precisa para fazer com que eles funcionem são essencialmente a posição da geometria onde você vai iniciar, então um ponto, que vai ser a sua geometria inicial, as máscaras que você vai precisar de usar, de água, de chuva ou de nuvem, e também as datas que você vai estipular para fazer esse exercício, ou para fazer o seu mapeamento. O Land-Trender ele também está sendo desenvolvido
já tem algumas funcionalidades que funcionam até muito bem, que é pelo mesmo laboratório do Oregon University, que é um API, né, que é o Google Earth Apps, que eles têm, experimental, que você pode gerar também essas informações e colocar as mesmas variáveis que você necessita, os mesmos parâmetros que você necessita, e você pode fazer uma avaliação prévia se aquela área tem mudança de detecção, como você imagina, ou se ela pode ser uma área com menos informação. E aí pode-se usar, pode melhorar os parâmetros e dá até para você fazer uma análise melhor de quais parâmetros seriam melhores para aquela área. A área teste que foi realizada, esses estudos, é o Parque Estadual da Serra do Mar, no núcleo Pissinguaba. Essa região fica no litoral norte do estado de São Paulo, né? É uma região de preservação, de mata preservada, né? Uma região de relevo escarpado e temos uma vegetação de mata atlântica, que ela foi criada em 79 dentro do município de Ubatuba. Essa área, ela tem a presença de quase 80% de todo o município, e ela é formada por restingas, manguezais, praias e costões rochosos. Ela adentrou dentro do Parque Estadual, né, da Serra do Mar, através do Decreto Estadual 13.313, né, e tem 80% do território. E essa área é muito importante, que além da vegetação, é uma área que tem uma presença grande de comunidades tradicionais, como alguns ribeirinhos, né, na Vila Pissinguaba, no Camburi, e também a presença aí de alguns grupos quilombolas, que são presentes nessa área. Além também do turismo, principalmente nas áreas por conta da grande região de veraneio. O script, então, foi realizado segundo as informações contidas nos papers do Kennedy et al., onde ele mostra para a gente quais são a principal metodologia e os principais parâmetros necessários para a realização desse mapeamento desse tipo de raster. Então, as principais informações que a gente tem é a data inicial e a data final, qual que é a principal data que você vai usar, e a geometria, né, que você vai utilizar, né, onde é o ponto de geométrico, lembrando que ele não aceita shapes, né, ou delimitações, alguma máscara, ele só aceita pontos, e também os índices que vão ser levados em consideração. No nosso caso, nós utilizamos 20 anos de modificação entre 2001 e 2021. Nós analisamos principalmente a época do verão, né, que tem bastante chuva, e aí a vegetação está mais uniforme, e o ponto que foi gerado dentro do núcleo Pissinguaba. O índice utilizado é o NDVI, para poder identificar melhor a vegetação, porque não é uma área que tem áreas muito úmidas, nem também queimadas, então o NDVI seria o melhor representativo, segundo Kennedy, e também as máscaras, né, para poder fazer o mapeamento, né, de água, de nuvem, entre outros. Outros parâmetros que a gente colocou são os parâmetros de definição do Landtrender. Então, foi feito um teste a partir da API e foi identificado qual que eram os melhores valores para aquela região. Então, isso aqui é basicamente um teste, depende de área por área. Então, cada ajuste tem que ser feito para cada área que for utilizado. Para a Mata Atlântica ou, por exemplo, para a Mata Amazônia, vão ser parâmetros bem diferentes de um para o outro. Outros parâmetros de variação também foram colocados para poder ver a diferença, por exemplo, se ela é de ganho de vegetação ou se ela é de perda de vegetação. Aqui no caso é o script de ganho, então a gente colocou aqui o uso de gain e também de greatest para ver o maior ganho dentro daquele período. Os dados de saída, eles têm primeiramente utilizando o módulo, né? Então ele vai chamar um módulo aqui, que é o landtrainer.gs, né? O que a gente vai utilizar para fazer a mudança dos layers, né? A gente vai utilizar as palhetas de cores, e aí a gente vai ter, né, o grupo de saída, né, os atributos de saída, né, que vai sair. Então, ele vai sair para mim uma banda em magnitude de mudança e outra banda em anos de detecção. E aí ele pode ser exportado facilmente através do Google Drive, e aí você tem um raster que você pode utilizar em outro software ou até fazer alguma outra modificação utilizando outro algoritmo nesse caso. Aqui foi feito um recorte em cima do raster que foi identificado pelo Google Earth Engine juntamente com o Landtrender e as áreas que teve diferença dentro dos anos que foram estipulados, então desde 2001 até 2021.
A gente vê que a gente tem algumas perdas em algumas áreas, principalmente áreas próximas às áreas urbanas, e a gente vê também um incremento maior, principalmente a partir de 2016. A gente encontrou 4.749 feições e a área calculada para desses polígonos, dessas áreas que foram identificadas, foi de 38.144 metros quadrados. O provável aumento da perda de vegetação em 2021 é principalmente por conta do grande número de imagens com problemas, principalmente por conta de grande número de nuvens. Eu fiz uma busca em alguns sites para identificar as imagens daquele período e a grande maioria tinha um volume muito grande de nuvens, principalmente na área de Ubatuba. Então, a gente pode perceber que a gente tem pouca visibilidade no período, então o algoritmo acaba tendo um incremento maior em áreas que podem ser só de outros problemas e não ter identificado esse incremento de forma correta. Quando a gente analisa, né, o índice de NDVI, a gente percebe que ele varia muito pouco ao longo do tempo, então ele manteve-se bem alto, então a área nos apresenta ser bem preservada, né, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, com poucas diferenças aí de retirada de incremento. Quando a gente analisa depois o script com o ganho, a gente percebe que tem muito poucos polígonos relacionados ao ganho, somente em 2019 e 2002. Então, são só 30 feições encontradas com uma área total de 81 metros quadrados. E muitos desses incrementos, quando a gente analisa, quando a gente percebe eles aproximando e analisando com outras imagens, né, essa aqui é do Google Earth, a gente percebe que são áreas que provavelmente podem ter algum problema, como, por exemplo, um relevo muito montanhoso, que é bem característico da região de escarpas, e que pode acontecer dele errar por conta do número de sombras. Como considerações finais, né, seria interessante verificar um pouco melhor, né, esse algoritmo de uma forma mais intensa e principalmente, né, a necessidade de uma validação dos dados, né, seja eles indo a campo ou uma comparação com outros algoritmos de detecção de mudança que poderiam agregar um maior valor a esse mapeamento. Outras coisas que nós podemos observar que é uma área de preservação com grande número de casas de veraneio, principalmente nas áreas dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, a gente vê que tem alguns blocos que são pequenos, muito próximos à região de praia e à região onde tem a rodovia, e que provavelmente são áreas desmatadas para fazer essas casas de veraneio. E também a grande capacidade do algoritmo de fazer um cálculo, né, dos índices, né? Então isso é muito interessante porque ele traz uma diferença com vários índices e aí você pode comparar até esses índices em outras áreas, né? Por exemplo, áreas de queimada, que é muito recorrente no cerrado, ou também áreas de vegetação. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para fazer o trabalho e muito obrigada pela atenção.